o link, normalmente eu ponho no YouTube porque fica mais fácil, né? Para vocês acessarem, do que vocês terem que baixar o vídeo para ver se vocês verem direto, do que eu botar e ocupar o espaço no Moodle e fica mais complicado. Tá? Então depois eu coloco o link dos vídeos, já está gravando, tá bom? Eu vou começar, vou compartilhar aqui a minha tela, só para a gente ver a estrutura. Na verdade, eu vou fazer primeiro a apresentação aqui. Deixa eu abrir uma apresentação que eu montei aqui para apresentar a disciplina. Compartilhar aqui. Já está aparecendo? Sim. Ok. Deixa eu ativar aqui também. Agora eu botei compartilhar. Deixa eu ativar o chat para eu poder ver se alguma coisa manda alguma coisa. Bom, então vamos lá. Essa primeira é para a gente conhecer, né, a disciplina, o que a gente vai estar, como a gente vai estar tratando a disciplina, como que a gente está organizando a disciplina. Tá bom? Geoprocessamento, né? É uma disciplina optativa que vocês estão fazendo. Ela tem o intuito de preparar o aluno, né, para a realização de análises espaciais, certo? Interdisciplinares, porque vai trabalhar com dados, diferentes tipos de dados, seja dados sociais, econômicos e ambientais, mas esses dados georreferenciados, esses dados associados à superfície terrestre. A gente sabendo aonde esse dado se encontra. Isso se a gente olhar a análise apenas espacial. Se a gente olhar mesmo como um sistema de informação geográfica, também as relações, tentar modelar nessas bases de dados as relações que os elementos que compõem o espaço também têm entre eles, né? Então, se a gente, na hora que a gente for pensar esse espaço, para que você faça essas análises espaciais, que a gente organize esse espaço, porque o espaço geográfico está lá, o que a gente vai fazer é um modelo de representação desse espaço através de um conjunto de dados que represente as informações, né? Que represente as características desse espaço. Né? E a partir de um olhar, de uma análise espacial sobre esses dados, gerar as informações necessárias. Né? Então, mensurar propriedades e relacionamentos levando em conta a localização espacial dele, né? Desse fenômeno e em estudo de forma explícita. Você está trabalhando com aquele fenômeno, com aquele tema que você está trabalhando. Seja uma análise sobre como a Priscila falou, em relação à agricultura familiar, onde se encontra essa. Aí posso estar falando um pouco além do que, perdão, não exatamente o que ela está pesquisando, mas para a gente ficar nesse tema, né? Aonde essa agricultura familiar se encontra? Qual o volume de produção até antes, qual o volume de produção dessa agricultura familiar? Para onde, quem acessa essa agricultura? Para onde ela repassa essa agricultura? Espacialmente, o que está perto, o que está longe? Qual é a população que está ali mais carente? Uma série de outras questões. Como é que está o ambiente que está ali em relação à manutenção do uso e cobertura do solo? Você tem uma quantidade de dados espacializados que você vai, ao olhar esse dado, gerar a informação que vai apoiar o processo decisório. Tá? Basicamente, a gente vai, ao longo da disciplina, enchendo essas discussões. Tá? O curso está montado em 5 unidades. Tá? Uma primeira unidade, uma unidade introdutória, em que a gente vai fazer em 3 aulas. Né? Então, aqui eu tenho a unidade e as aulas que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente vai falar sobre geoinformação, cartografia e geoprocessamento, uma parte introdutória. Depois a gente entra para uma parte conceitual, onde a gente precisa de alguns conceitos antes de a gente tratar especificamente das análises espaciais, da geração de informação com olhar sobre o território. Né? Então, o que é uma geovisualização, o que é similaridade com a realidade, né? O que esse modelo se aproxima ou não da realidade territorial. Ali ficou terra, mas a terra é plana, né? Se fala tanto disso, então a gente precisa saber exatamente esse formato para poder se posicionar, que é a aula seguinte, o posicionamento sobre a superfície da Terra, e depois, sim, em alguns casos, a gente vai planificar essa Terra para representar. Então, são algumas questões conceituais que a gente precisa para começar com maiores detalhes o curso. Depois, a gente entra numa unidade de aquisição de dados. Como é que se adquire dados com a componente geoespacial? O que é esse processo? Então, o que é um projeto cartográfico? Se pensa sobre um projeto cartográfico
para mapear uma realidade, mapear fenômenos que existem nessa realidade. Né? Depois a gente vai falar de ferramentas GNSS, ou seja, os equipamentos que a gente tem hoje que determinam coordenadas sobre a superfície da Terra. Como, infelizmente, a gente está no processo remoto, a gente não pode ter essas questões que poderiam ter até aulas práticas em relação a isso, com o uso de equipamentos que o próprio IBGE tem de determinação de coordenadas, mas a gente tem essas limitações. Depois a gente vai entrar na questão de sensoriamento remoto, muito associado, se a gente pensar, fazendo alguns paralelos em relação à coleta da estatística, assim, né, em muitos casos, a estatística ela coleta os seus dados a partir do informante, então quando você tem uma pesquisa domiciliar, você vai no domicílio, o informante passa as informações, a gente pode pensar as imagens de satélite como esse informante para a realidade, para a superfície terrestre. Então, o que são essas imagens, como processo essas imagens, e a gente vai trabalhando em 3 aulas aqui, sensoriamento remoto. Depois, modelagem de dados, ou seja, eu faço aquisição, como é que eu organizo isso? Anteriormente era relativamente mais fácil, mais simples. Eu representava isso tudo, um meio de representação era o papel. Hoje é digital. Se é digital, eu tenho que armazenar em banco de dados. Como é que eu organizo bases de dados para receber a componente espacial dentro desse, junto com esse conjunto de dados, né? E depois e a gente finaliza essa unidade com o georreferenciamento. O que eu quero dizer com o georreferenciamento? Claro que está tudo muito simplificado, mas o que eu quero dizer com o georreferenciamento aí? Como a gente vai georreferenciar informações que não têm um elemento geoespacial inerente a ela, né? Então, quando você vai fazer algum estudo da bacia, uma bacia hidrográfica, você consegue ter uma representação gráfica do contorno dessa bacia hidrográfica, né? De uma cidade, dos limites da cidade. Agora, da renda média de uma população. Onde é a renda média de uma população? Né? Aonde é o PIB espacialmente? Onde está o PIB de um município espacialmente? Então, como já referenciar isso? Isso é possível, a gente usa através de recortes territoriais, a gente vai falar um pouquinho disso também nessa unidade. Aqui a gente já entra em atividade, em aulas práticas, em que a gente vai abrir algumas ferramentas e eu vou demonstrar algumas, principalmente nessas aqui. Essa aqui em amarelo, porque remotamente é um pouco difícil a gente usar uma ferramenta de banco de dados geoespacial, que é o PostGRI, com seu cartucho o PostGIS, né? E nem todo mundo tem máquinas que vão comportar isso. Se a gente tivesse presencialmente, a gente está em laboratório, isso seria muito mais fácil. Então, existe essa questão, essa maior dificuldade de usar o PostGIS, mas eu vou apresentar eles também, eu vou apresentar e a gente vai dar uma olhadinha também nessa organização. Depois, a gente finalizando já a disciplina, a gente tem a unidade de processamento, então como é que a gente faz as análises espaciais. Depois que eu entendi conceitualmente, eu tenho o meu dado organizado, como é que eu vou processar esse dado? Né? Quais são as análises espaciais e como eu implemento um sistema de informação geográfica. Tá? E a gente fecha com a divulgação, como é que a gente vai divulgar essa informação. Então, como é que eu elaboro o mapa, como é que eu organizo para elaboração do mapa, falar um pouquinho das infraestruturas de dados espaciais, né? Que estão aí consumindo através de serviços web, e a gente fecha com qualidade de dados geoespacial, né? Falar um pouquinho de quais são os 6 elementos que a gente que se padroniza para testar e atestar a qualidade de um dado geoespacial. Então, essa é a estrutura e eu preciso organizar isso aqui dentro dessas 29 aulas, dentro desse semestre, e que eu tenho que replanejar por causa daquelas 2 semanas. Tá? Hoje eu estava conversando com o coordenador de geodésia e cartografia do IBGE, e eu fiz um convite, ele vai ver, a gente vai avaliar como a gente vai conseguir encaixar nisso para que ele venha falar para vocês. Né? Ele tá estudando ciência de dados, especialmente sobre o dado geoespacial. Então a gente vai separar, provavelmente, a gente deve estar pensando isso dentro da unidade de processamento. Né? Então ele vem para falar um pouquinho sobre ciência de dados com olhar para o dado geoespacial. Tá bom? Para a gente tratar o dado geoespacial nas nossas atividades, a gente vai usar o QGIS, né? É um software gratuito que tem dentro da sua estrutura a capacidade de ler esse dado geoespacial, ele tem funcionalidade de tratamento do dado geoespacial, e é isso que a gente vai usar como referência. Ele é relativamente fácil de
instalar. Eu vou colocar alguns vídeos também no Moodle de tutorial para instalação no QGIS. E uma dessas aulas vai ser uma aula que eu vou só falar sobre o QGIS, mostrar, abrir, a gente vai fazer, ver como é que funciona, principais funcionalidades, e depois, ao longo das atividades práticas, a gente vai voltar ao QGIS, eu vou organizar as bases de dados, vou disponibilizar também no Moodle, vocês vão fazer um download dela e vão fazer simultâneo. O que funcionou bem no outro semestre é, não por ser remoto, não tentar fazer simultaneamente. Tá? Pode até tentar, mas funcionou muito também o retorno dos alunos dela, de tentar entender e como vai ter o vídeo, tentar fazer com o vídeo. Por quê? Porque aí você pode dar um pause, fazer algum teste, entendeu? E se gerar dúvidas, a gente também pode resolver, atender essas questões. Sobre dúvidas, eu sempre disponibilizo um dia da semana, tá? Para atender alunos com dúvidas. Porque como a gente não está de forma presencial, não dá para você bater na minha sala lá, quer ter uma dúvida, alguma coisa assim. Não vou separar uma hora, ainda tenho que ver ainda uma hora da semana. Essas 2 primeiras semanas, teoricamente, não tem tanto essa questão, em que eu disponibilizo uma hora com esse mesmo link de aula aberto, para vocês. Olha, eu tenho uma dúvida, vi alguma coisa, fui ver, não entendi, e a gente pode tentar nesse horário que eu ainda vou disponibilizar. Tá bom? Como é que é o processo de avaliação? A avaliação vai ser feita através de atividades. Eu vou passar 4 atividades para vocês. Tá? As atividades vão estar associadas às unidades. Então, a primeira e a segunda atividade vão compor a primeira nota e a terceira e a quarta atividade vão compor a segunda nota. Né? A primeira atividade é uma atividade individual, vai ser uma lista de exercícios, de questões práticas, principalmente voltadas à primeira e à segunda unidade, as questões conceituais. Depois a gente começa, na unidade 2, organizar a partir de grupos atividades que vão desmembrar dentro de uma aplicação de um geoprocessamento, a partir de um recorte territorial, a partir de um tema. A gente vai discutir e vocês vão fazer essas atividades. Conforme a gente vai dando as unidades, tá? Vocês vão incrementando essa atividade até a entrega dela final. Tá bom? A mesma coisa com a unidade 3 e o diferente da unidade 4, eu vou passar um estudo de caso real sobre a aplicação de um sistema de informação geográfica para que vocês possam fazer as análises, né, fazer um entendimento e observações em relação a esse estudo de caso. Tá bom? Então, a avaliação vai ser desta forma. Ok? Além disso, a gente vai ter uma biografia que eu recomendo, tá, para essa disciplina. São principalmente, né, deixa eu aqui. Ops. O primeiro livro, que é um livro com aquela parte toda de conceitual da unidade 1 e unidade 2 também organizada aqui, e mais a final organizada aqui no livro de Fundamentos da Informação Geográfica. Existem outros, tá? Mas acho que esses podem reunir o que vocês vão precisar. O que eu tenho digital em relação a já separado manuais do IBGE, como aquisição e uso de dados geoespacial, qualidade de dados geoespacial, outros materiais do IBGE, outros materiais que eu sei que são digitais, que estão disponíveis, como esse livro aqui, Fundamentos de Infraestrutura de Dados Espaciais, que também tem disponível em PDF. Eu vou organizar tudo e vou disponibilizar no Moodle também para vocês terem acesso desse material. Tá? E quem quiser uma bibliografia complementar, já com mais detalhes, você tem também da mesma forma um livro muito bom da parte conceitual, depois 2 muito voltados à parte de sistemas de informação geográfico, né? A geoprocessamento, a análise e tratamento do dado, né? E um que é recente, que foi publicado, que é como, né, os censos da rodada 2020 se utilizaram de ferramentas geoespaciais para poder planejar suas atividades. Tá? Sim, alguns eu tenho em PDF, aqueles que podem ser disponibilizados em PDF, eu vou disponibilizar em PDF para vocês, vou botar lá no Moodle também. Tá bom? Qualquer coisa que vocês precisem, tem o meu contato, o meu e-mail, vocês mandem e-mail para mim. Como eu falei, estou voltando agora, ainda tem os e-mails que ainda tenho que colocar em ordem, mas
vou estar à disposição de vocês, podem me mandar e também através do Moodle, do chat do Moodle, ou mesmo do horário que eu vou disponibilizar semanalmente para ficar à disposição de vocês, para tirar dúvida, alguma coisa que vocês queiram. Tá bom? Então, essa é a apresentação da disciplina. Antes de abrir para dúvidas, vou logo aqui chamar o Moodle. Eu ainda não organizei tudo, mas tem bastante já material. Tá? Já liberei, não sei se alguém testou já hoje, eu já liberei, ela não tinha se liberado, liberei hoje à tarde. Então, as unidades estão aqui, as aulas estão aqui. Eu coloquei em PDF, porque para não. Né, você pode, em PPT, dependendo se você está usando o LibreOffice, pode desformatar tudo. Quem quiser em PPT, me fala, eu mando, não tem problema nenhum. Então, as 8 primeiras aulas já estão aqui. Eu já tenho mais aulas já prontas e revisadas. Eu estou revisando em relação a do semestre passado, tá? E eu vou colocando aqui. Vou colocar também a biografia. Essa apresentação já está aqui. E o plano de aulas também, com um pouco mais de detalhe, também já está aqui. Tá? Abrindo aqui. Qual é o objetivo? O que a gente falou é com um pouquinho mais de detalhe do que foi apresentado, já com algumas indicações de aula prática. Então, ó, prática de PDTI, prática de QGIS, parte de PROGIS, infelizmente, de forma remota fica mais difícil, mas a gente não vai fazer uma prática, mas eu vou mostrar para vocês. Prática de análise ambiental, então tem aqui já também a estrutura, como a gente vai fazer a avaliação no modo remoto. A biografia que eu falei está aqui também, com mais incluir algumas coisas aqui. Verdade, esse livro é muito bom, acabei não botando ali, que é o da Iniciação à Análise Geoespacial, ele é muito bom, o livro laranja, a capa dele é laranja, é muito bom. Tá? De modelar sistemas ambientais também, acabei não botando ali na coisa, mas está aqui nesse aqui que está mais revisado. E os outros que a gente também, que vocês podem usar como biografia complementar. Tá bom? Então, as atividades eu também vou postar no Moodle, de modo que vocês possam acessar, submeter o resultado das atividades via Moodle, e eu faço o lançamento das notas aqui também. Claro, depois eu tenho que lançar ela lá no local específico, né, no sistema acadêmico, mas aqui também vai estar disponível. Então, tudo que tiver, exemplos, eu vou criar aqui um outro sobre de base de dados, então a gente vai fazer uma aula, a próxima aula vai ser uma aula sobre análise geoespacial. Então, aquele conjunto de dados que eu vou usar para fazer essa aula, eu vou disponibilizar anteriormente para que vocês possam fazer um download. Tá? Normalmente eu não disponibilizo aqui, porque por causa de espaço, então eu boto um link para um drive para vocês acessarem, mas o link vai estar aqui. Tudo que vocês querem saber, vocês vão no Moodle. Eu quero pegar a aula, está aqui. Eu quero o link do vídeo da aula tal, vai estar aqui. Eu quero a bibliografia que é possível ter em PDF, vai estar aqui. A atividade vai estar aqui. Material extra que por alguma coisa surgiu, vai estar aqui. Os arquivos que a gente vai usar em aula prática, não vão estar aqui, mas vai estar um link para onde você vai poder acessar. Tá bom? Alguma pergunta? Você já definiu as datas da avaliação? Eu vou ter que refazer agora, deixa eu até voltar aqui, pelo novo calendário, mas elas vão estar. Então, quando eu fechar a 8ª aula, eu vou publicar a primeira avaliação. Tá? A segunda avaliação é no dia 3, 4, 5. Então, a gente vai estar, quando a gente tiver final, eu vou apresentar, a única diferença é o seguinte, a unidade 1 eu vou apresentar quando fechar a unidade 8. A atividade 2 eu vou apresentar no início, aqui, deve estar aqui entre a aula 10 e 11. Por quê? Porque é uma atividade para vocês irem fazendo ao longo do processo. Então, a atividade eu vou apresentar aqui, ela em uma semana é possível, normalmente é uma semana que eu dou para vocês fazerem. Então, após a aula 8, uma semana vocês têm para entregar a primeira atividade. A outra eu vou publicar aqui, a gente vai ter um espaço, eu vou tentar separar também uma data de seminário, para que vocês possam apresentar, para que a gente possa trocar, porque se vocês apresentam o trabalho, eu leio, faço as observações, mas preciso ter esse feedback com vocês, então eu também estou reorganizando o calendário para que a gente tenha essas datas também desses seminários. Tá? A atividade... Diga. O senhor vai deixar gravados os vídeos em algum lugar? Vou postar, vou botar no meu canal lá do YouTube e vou passar o link para vocês acessarem. Ótimo, obrigado. Tá? Atividade 3 a mesma coisa, eu vou publicar ela lá no finalzinho
Vou publicar ela no início da aula 27. Então, passou uma semana da aula 27, ou seja, depois da aula 28, uma semana, vocês entregam a unidade 3. E a última atividade, depois que a gente fecha a disciplina, vocês têm 1 ou 2 semanas para fechar aquela atividade. Tá bom? Como eu falei, eu estou reorganizando as datas, mas depois eu boto também um calendário com todas essas datas. Aula 1, aula 2, aula 3. Tá? Eu só tenho que refazer por causa daquela primeira semana. Mais alguma questão que vocês queiram levantar em relação a isso? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Seria sobre isso de novo, tipo, os grupos, você já pensou nos tamanhos? Não entendi, perdão? O grupo o quê? A prática é em grupo, né? Sim, algumas são. Você já pensou nos tamanhos? Pra gente Olha, organizar eu isso? quero ver o total da turma. Deixa eu ter que Ok, ver vamos aqui. aguardar a gente poder trancar a matéria, né? Hã? Tem que aguardar então todo mundo poder trancar, né? Isso? Ou não? Então assim, normalmente, normalmente dá grupos, né, de 4 a 6, tá? Mas assim, vamos ver, porque se tiverem muitos alunos, eu realmente não vi aqui, eu teria que ver aqui quanto a gente tem. Tem 37 46. presentes na aula. Ah, tá. Tá, tô vendo aqui no, assim, tem além do presente na aula, mas tem aqui no mútuo em torno de 46. Pode ser que gire em torno desses 35, então a gente pode estar falando aí de 7 grupos de 5 alunos, por aí. Então acho que no máximo 5 alunos, de 4 a 5. Também não pode botar do máximo 5, senão vem grupo com 2. Aí é interessante nessa atividade, ela em grupo, porque ela agrega também a discussão sobre a solução do problema, né? Então a gente está falando em grupos de 4 a 6, vamos botar assim, tá? E aí vocês montam a estrutura do grupo da forma que vocês quiserem, tá bom? Ok? Professor, só em relação à presença, como é que ela vai ser Ah, feita? Boa, boa pergunta, já estava esquecendo. Deixa eu abrir aqui. Eu vou botar uma lista aqui vou botar aqui no Drive, eu vou botar aqui no chat, uma lista do Drive que eu publico para você. Um questionário do Drive com um nome e e-mail rapidinho. Vocês vão lá e eu acompanho a presença por essa lista aqui. Ó. Já estava esquecendo. Obrigado aí. Tá, então na aula também, se eu começar a aula, para no meio da aula não tiver publicado ainda, vocês me lembrem, por favor. Tá? Então vou botar uma lista todo dia e vocês vão lá e preenchem no Drive. Tá bom? ok. Ô, professor, é porque deu uma travada um pouco na internet. Aí, no caso, as aulas serão disponibilizadas no Moodle, né? E aí a gente entra na hora da aula, uma hora mais ou menos de vídeo, né? Gravado. E aí a outra hora o senhor vai estar disponível para caso tire dúvida ou Não, coisas do tipo. Não. não. Assim, a nossa aula é quarta e sexta, né? São 2 horas de aula. A gente está trabalhando em relação a isso. Eu planejei as aulas para que a gente possa ter uma unidade dessa, como eu mostrei ali, né? Então, vamos falar sobre sensoriamento remoto. Vou ter 3 aulas sobre sensoriamento remoto. Então, a gente tem as aulas quartas e sextas, 2 horas. As aulas estão já, o que eu vou usar como transparência, então, a de hoje até a oitava aula, você está em qualquer uma dessa aqui, elas já estão disponíveis lá, as aulas, PDF, né? O que eu vou usar como material visual para a aula. Toda aula eu vou gravar, eu vou disponibilizar para que vocês possam rever, tirar alguma dúvida. Ok? Além disso, eu vou separar um dia na semana, lá para segunda semana, terceira semana, para atender vocês. Tá? Tipo, uma aula, um horário diferente. Então, sei lá, vamos botar as quintas-feiras, estou chutando aqui, quinta-feiras, das 4 às 5 da tarde, eu vou estar com esse link aberto para vocês. Não é obrigatório, quem quiser, eu tenho uma dúvida, pô, eu li um livro, achei isso aqui, ou estava vendo seu vídeo, fiquei com essa dúvida, né? Fui rever a aula, continuei com a mesma dúvida. Bem, eu vou estar ali disponível, como se
alguém fosse tirar alguma dúvida comigo na minha sala, lá na ENSE, entendeu? É isso. Só que eu vou disponibilizar, além das 2 aulas que a gente tem, quem quiser acessar esse link e tirar uma dúvida, fazer alguma pergunta em relação à disciplina. Tá bom? Ok, obrigado. Eu tinha dado uma travada na internet. Sem problema. Qualquer coisa também não entendeu, a internet deu um problema, quer que volte. Se estiver travando muito também, gente, olha, está travando muito você, né? Eu fecho o vídeo, né, para de repente melhorar um pouquinho a comunicação. É só vocês me falarem, tá? Tudo bem? Mais alguma questão que vocês queiram? Não? Então vamos aproveitar e vamos começar a falar um pouquinho do geoprocessamento, em especial da unidade de introdução ao geoprocessamento e a primeira aula, que é uma introdução à geoinformação. Então, a gente vai começar essa unidade agora, tá bom? Eu vou parar a gravação para que a gente possa ter vídeos específicos das aulas, tá? Para que a gente... Então, vou parar e, na verdade, vou gerar 2 vídeos e vou botar. Também vou divulgar esses 2 vídeos.